Nosso estudo de hoje está na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, em que Paulo fala o seguinte: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Emmanuel comenta na lição 156 do livro Fonte Viva, o texto Parentes. A casualidade não se encontra nos laços da parentela. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Impelidos pelas causas do passado a reunirmos do presente, é indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam a alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. Inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sob o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Temos companheiros de voz adocicada e edificante na propaganda salvacionista que se fazem verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes é um espinheiro de preocupações e de angústias reclamando-nos sacrifício. Contudo, embora necessitemos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria, jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência ou com o emplastro do desleixo. Consoante a advertência do apóstolo, se nos falha o cuidado para com a própria família, estaremos negando a fé. Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-los através da cooperação e do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade na praia estreita do lar é que nos habilitaremos a servir com vitória numa alto das grandes experiências. Então, na lição de hoje, Emmanuel pega um texto de Paulo falando sobre os parentes e a gente sempre lembra um conceito novo para a gente, que a doutrina espírita vem reforçar, quando ela trabalha o conceito de parentela consanguínea e também de parentela espiritual, diferenciando uma da outra e dizendo inicialmente que a parentela espiritual é aquela formada pelos espíritos que têm afinidades, que têm gostos, que têm simpatias e que, por conta disso, a gente se sente muito agradável quando a gente está perto deles. E de maneira que a gente vai encontrar, muitas das vezes, num amigo, muito mais do que em um irmão mesmo de sangue, né, gente? Porque ali tem um parente espiritual nosso. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que se a gente desencarnasse hoje, a gente vai chegar lá do outro lado da vida buscando aqueles que têm afinidade com a gente, enquanto que aqueles que não têm afinidade nenhuma, que mesmo estando presos pelo laço do sangue, se não conseguirem mudar esse quadro, vão chegar do outro lado da vida, vai continuar sendo a mesma coisa. Cada um para um lado, cada um no seu quadrado, né, como diz aí o jargão popular. E quando ele fala da parentela consanguínea, na parentela consanguínea aqui da Terra nossa, a gente vai encontrar espíritos que são também da família espiritual, mas a gente vai encontrar espíritos que não são da nossa família espiritual e que não necessariamente, como algumas pessoas pensam, vão estar sempre sendo débitos do passado. É claro que também a gente vai resolver em família também os débitos do passado. Mas vamos colocar assim, que aqui na família, aqui da Terra, é muito comum a gente encontrar pessoas que simplesmente respiram em, vamos botar, buscas diferentes da nossa. Aí você vai ter um irmão que tem uma inclinação total para uma área de exato, outro com uma área total para uma área de ciências humanas. E é claro que a maneira de pensar de cada um e as aspirações de cada um vai se diferenciar por conta disso. A gente aqui na Terra tem a característica ainda de ser, né, muito ainda preso aos laços do egoísmo, da vaidade, do orgulho. Então a gente quer muito que as coisas sejam do jeito que a gente quer e naturalmente a gente vai buscar aquelas pessoas que satisfaçam o padrão, né, médio do que a gente deseja. Mas quando chega aqui em família consanguínea, aí sim a gente vai encontrar algumas dificuldades, porque, como disse, né, ou em alguns momentos vai ter realmente débitos do passado, espíritos que já conviveram com a gente
e que por algum momento a gente precisa estar passando junto, a gente vai conseguir identificar quando a gente perceber, por exemplo, que o relacionamento é muito, muito complicado, é muito amistoso o tempo todo. A gente vai começar a conseguir, né, identificar quem são esses parentes que a gente não sabe explicar por que motivo, parece que tem uma repulsa, tem uma antipatia, ou então tem uma dificuldade muito grande de aceitação. Isso vai ser fácil de identificar. E são nesses casos que vai entrar o Evangelho de Jesus. Por exemplo, aqui no caso da carta de Paulo, né, o Evangelho de Jesus falava honrar pai e mãe e falava da piedade filial. Agora aqui está estendido aos parentes, e parentes, é claro, né? A gente vai lembrar dentro do direito civil nosso aqui, que tem os parentes em linha reta, que são para cima, pai, avô, bisavô, tataravô, para baixo, filho, neto, bisneto, na linha reta, e tem na linha colateral. A gente vai encontrar aí nossos primos, os tios, né, em quantos graus forem necessários aí. Se a gente for ligar, né, cada um até chegar na pessoa, você vai contar quantos graus é. Por exemplo, o nosso primo normalmente é parente de terceiro ou de quarto grau, porque ele vai encontrar o pai, um avô, um outro filho e vem ele. Então por isso que o primo normalmente é parente de quarto grau. Mas tirando essa nomenclatura aí, jurídica, né, vamos partir para cá, para nossa aqui. Ele fala para a gente o seguinte, fala que não é a casualidade que se encontra nos laços de parentela. Muitas das vezes a gente vai encontrar uma pessoa que tem uma inspiração, uma afinidade diferente da nossa, para o nosso aprendizado também, né? E ele fala que princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas, a gente está sendo impelido algumas vezes pela causa do passado, né? E é indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam a algum coração. É interessante que eu posso dizer aqui de experiência pessoal que eu tenho parentes que a gente se encontra, se abraça, mas a gente não tem afinidade nenhuma mesmo, as ideias vão para lados diferentes, os gostos vão para lados diferentes, de maneira que quando a gente se encontra, a gente tem uma alegria daquele abraço, né, de dizer, meu primo, é isso, é aquilo, mas não tem muita afinidade, nem por conta disso isso significa antipatia. É simplesmente, ele tem uma busca, eu tenho uma outra busca. Mas quando a gente se encontra, é família. E eu acho muito bonita a ideia da família aqui na Terra, porque quando não existe uma família sequer que vai escapar esse exemplo. Quando começa a colocar a família um do lado do outro, vai ter um que se deu bem na vida com um que tem muita dificuldade, um que está viciado em alguma coisa com outro que é um virtuoso, um que é muito inteligente com outro que não tem muita capacidade intelectual, e naquele momento a gente vai bater no peito e falar, essa aqui é minha família. Quando a gente consegue entender isso, a gente vai entender que é muito bonita a postura daquela pessoa que defende os seus familiares e que depois, se tiver que resolver qualquer diferença, que resolva entre eles, porque diz o jargão popular também que roupa suja a gente lava em casa, né? Mas ele vem falar aqui pra gente, é inútil a fuga dos credores que respiram conosco sob o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável. Se tem alguma coisa para resolver com ele, você vai resolver, não vai fugir agora, vai deixar para depois, vai adiar. E o que seria resolver? Simplesmente acabar com qualquer grau essa coisa de indisposição, de inimizade, né? De indiferença, acabar com esse grau e aprender a respeitar a pessoa do jeito que ela é, sabendo que ela vai tomar o caminho dela, você não tem que sujeitar ninguém ao teu capricho, porque ninguém consegue modificar ninguém. É assim que as coisas funcionam. E ele veio dizer pra gente aqui, né, aquilo que dói em cada um de nós. A irmã está sabendo o que está falando, porque é dentro do lar que a gente tem os momentos de mais cólera, de desequilíbrio, né? Então ele fala pra gente, a gente tem companheiros de voz adocicada e edificante na propaganda salvacionista, mas que se fazem verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera caseira. Aí cada um vai fazer a sua análise, aí, a sua autoavaliação para saber se enquadra ou não dentro desse parágrafo aqui, e a gente procura o tempo todo fazer com que as nossas atitudes mais enérgicas sejam educativas, nunca sejam agressivas. Se parecem agressivas para outras pessoas, pelo menos aqui no nosso coração, tem que ser aquela coisa só educativa. E ele vem falar aqui pra gente, aquele que não cuida da própria família estará negando a fé, porque os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar, pedindo para nos ajudar na colaboração, e assim a gente vai estar cumprindo
o que vem pedindo no Evangelho de Jesus. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre.